Eu queria fazer aqui, ministro, uma breve apresentação e, para no final, trazer aqui para os senhores uma proposta que possa colaborar com o deslinde dessa questão. Então, os objetivos, né, que nós trazemos aí para a nossa apresentação é traçar um quadro das emendas orçamentárias e, no final, a exemplo do que fez o colega Paulo Bijos, a gente trazer uma proposta plausível, né, para dar um encaminhamento, ministro, nessa com prudência, com o termo usado pelo professor Scaff, né, mas dentro da quadra constitucional, na perspectiva de que a gente não vai ter no curto prazo, né, alterações significativas nesse modelo constitucional, até por questões políticas. Aqui, ministro e presentes, é uma evolução do quadro de emendas, né, presentes no orçamento, de 10 anos, né, de 2015 a 2025, as que estão presentes, né, no orçamento. Então, a gente vê ali uma evolução, né, que é um avanço político do Congresso Nacional, sem dúvidas, né? Isso tem explicações as mais diversas, já foi explicado aqui, a gente não precisa estar repetindo, mas essa evolução é muito importante para mostrar, né, vamos dizer assim, o avanço que o Legislativo teve, né, sobre as emendas. E aí nós estamos o somatório de todas as emendas, as individuais, as emendas de bancada e as emendas de comissão. Esse quadro é bem representativo. E aqui, nesse outro quadro, né, a gente também faz uma perspectiva histórica de 10 anos, ministro. Nós trazemos aqui, não é, o somatório de todas as emendas por categoria de autor, né? E a gente vê aí que, no presente caso, nós temos uma preponderância muito grande, né, das... Deixa eu colocar meu óculos aqui para... Aí o senhor me desmente, né? A gente tenta ajudar, né? Mas aqui, ministro, a gente tem uma apresentação, né, das emendas por autor, né? Então, a gente vê a concentração muito grande nesses 10 anos, né, das emendas individuais. Nós já vimos aqui que tivemos alguns avanços nas emendas de bancada estadual com cardápio. Eu acho que a gente precisa avançar um pouco mais nesse núcleo aí das emendas individuais, que são as mais preponderantes. Aqui, nesse slide, eu queria fazer um registro, né? Quando a gente trata dessa questão da dispersão, da fragmentação de políticas públicas, a gente vê lá na última barra a concentração de emendas na área de saúde. E para cima, né, nós temos ali uma dispersão muito grande de despesas nesses últimos 10 anos por função. A função é o maior nível de agregação de despesa, né? Então, a função saúde, ela predomina e para cima você vê ali pequenos valores atribuídos a outras funções orçamentárias, demonstrando aí uma relativa fragmentação de política pública. Aqui, nesse slide, nós estamos mostrando como é que está dividido basicamente, como é que estão divididas basicamente as despesas, né, das emendas. A gente vê que há um certo equilíbrio entre investimento e custeio. Eu peguei aqui os principais programas, né, que foram contemplados com emendas nos últimos 10 anos. Então, a gente vê novamente, percebendo as barras as barras maiores, né, que há uma concentração muito grande de despesas das emendas na área de saúde. Vocês veem ali que a terceira, né, que são a terceira ali, a maior, é exatamente ali concentrada nas emendas PIX, tá certo? Então, a gente vê que a área de saúde domina, em seguida vem as emendas PIX. Eu estou trazendo rapidamente esses quadros, porque eu quero entrar num tema aqui, eu quero ver se isso tem aderência com o sistema de planejamento público. Muito bem. Aqui, eu fiz uma seleção a partir do SIGA Brasil de
todas as indicações de emendas que dizem assim, essa emenda vai para o estado do Ceará, essa vai para o estado do Maranhão, essa vai para o estado do Pará. Então, no quadro de 10 anos, a gente vê ali uma concentração muito grande no estado de São Paulo. Agora, por que esse quadro é assim? Por que esse slide tem isso? Tem uma razão de ser, pelo tamanho das bancadas, que tem um critério populacional. Inclusive, seria interessante, em qualquer discussão de aperfeiçoamento, né, da gestão das emendas, da governança das emendas, levar em conta se o critério populacional é efetivamente o melhor critério para a distribuição dos recursos. Bom, dito isso, gente, vamos passar para o que interessa. Aqueles quadros que nós trouxemos ali, eles seguem algum critério de planejamento público? A gente vai passar aqui para explorar isso. Em primeiro lugar, eu coloquei isso aqui, eu acho que todos já sabem, mas é importante ressaltar uma coisa. O PPA, gente, é o planejamento de longo prazo. Aqui nós temos os grandes objetivos de médio prazo, de longo e médio prazo para a administração. O orçamento é o curto prazo. E a LDO faz o quê? O papel da LDO, eu vou chamar a atenção novamente, o papel da LDO é fazer a busca no longo prazo e dizer, no ano de 2025, as prioridades são essas. É esse o papel da LDO que a gente vai mostrar que ficou desnaturado ao longo do tempo. Muito bem. Eu queria chamar a atenção aqui também de um dispositivo constitucional que muitas vezes, quando a gente fala em PPA, LDO e LOA, a gente diz assim, é uma hierarquia lógica. Mas eu queria chamar a atenção que essa hierarquia diz respeito também às emendas. Está ali o dispositivo. A aprovação das emendas requer compatibilidade com o plano plurianual e com a lei de diretrizes orçamentárias. Muito bonito, está na Constituição. Vamos ver para a operacionalização disso aí. As prioridades do governo Lula, né? Aqui no PPA. Então, essas aí. Combate à fome, são essas prioridades. Só que o PPA, gente, vocês sabem muito bem disso, ele é muito genérico. Então, eu já crio uma dificuldade para fazer um exame de compatibilidade dessas emendas com o PPA. E aí, ministro Dino, vem a LDO de 2025. Olha aí a redação dela, a de 2025. E lembrando que quando ela veio do Executivo, ela não tinha esse tamanho, não. Ela só falava do PPA. Quando essa redação veio na LDO 2025, só se falava da compatibilidade com o PPA, que você jamais conseguiria fazer devido à generalidade do PPA. Mas o Congresso Nacional avançou e emendou um pouco essa, que é um dispositivo importante. Pois bem, quais são as prioridades do orçamento de 2025? Está ali. Novo PAC, PPP e uma que foi incluída pelo Congresso Nacional que foi vetado, que era um detalhamento de prioridades. Pois bem, está ali. O que é que nós devemos fazer em 2025? A LDO está dizendo, bem ou mal, PPP, né, o novo PAC e um anexo do PPA. Então, vejam que a gente já começa a perceber, olhando os quadros que nós apresentamos, uma certa, isso é uma hipótese a ser testada, uma certa desconexão entre a apresentação das emendas e o PPA e LDO. Muito bem. Eu queria deixar registrado aqui esse slide por um motivo. Nós já vimos, ministro Dino, que a impositividade das emendas ela é relativa. Vossa Excelência colocou isso, inclusive, citando, muito honrado de ter citado o artigo que Vossa Excelência citou, nosso, que foi publicado no Valor Econômico, né? A impositividade das emendas é relativa. Por quê? Porque na presença de impedimentos de ordem técnica, que isso tem que ser examinado pelo Poder Executivo, essa impositividade desaparece. A responsabilidade pelo exame de mérito das emendas é do Executivo. E aí, ministro, quando saiu a lei complementar, que tratou das emendas, a lei complementar número 210 de 2024, tem 27, já falaram aqui, 27 hipóteses de impedimentos de ordem técnica. Eu citei esse aqui por achar que é o principal. Incompatibilidade com a política pública aprovada no âmbito do Ministério. Na prática, quem é que faz isso? Quem é que faz isso?
chega uma emenda, aí o Ministério do Esporte vai fazer isso aqui, até por uma questão política, num momento desse de certa dificuldade do governo, dificilmente isso é feito pelas dificuldades, inclusive operacionais, de fazer esse exame de compatibilidade. Por quê? Porque as prioridades, elas são frouxas. Então, não há como fazer um exame de compatibilidade, porque as prioridades são frouxas. Mas é uma tarefa do Executivo. E aí, ministro, eu trouxe esse acordo do TCU de 2019. Que diz o seguinte: não existe, eu vou resumir ele, não existe um instrumento concreto para que esse cardápio, né, que está sendo feito agora, não existe um documento, um cardápio que oriente as emendas. Nós avançamos um pouco aqui nas emendas de bancada estadual e para as emendas individuais. Outra coisa, eu queria voltar aqui. Eu vou pedir ao senhor para o senhor concluir. Tá, pois não, ministro. Eu vou só chamar atenção para isso aqui. Na LDO, reforçando o papel da frouxidão das prioridades. O senhor veja lá, em caráter indicativo. Ora, se as prioridades têm caráter indicativo, não são prioridades. Lembrando que o artigo 174 da Constituição diz: o planejamento é determinante para o setor público, é indicativo para o setor privado. Aqui nós invertemos, nós colocamos indicativo para as prioridades. Então, só para concluir, ministro, eu queria dizer que, já apresentando aqui a proposta, como é que podemos resolver isso na prática? Eu proporia, exemplo do que fez o Paulo Bijos, né, pegar uma parte da sugestão que ele apresentou e complementar para que a LDO, ministro Dinho, trouxesse um conjunto de prioridades, essas da bancada estadual, e um conjunto de prioridades para orientar as emendas individuais e colocar um percentual de execução mínima para esse cardápio. Eu acho que isso é uma construção de um diálogo entre o Legislativo e o Executivo, mediado pelo Poder Judiciário, onde se encontrasse um meio termo, se dizer, por exemplo, 30% dessas prioridades aqui, desse cardápio, serão de natureza de execução das emendas. Eu acho que esse seria um caminho, assim, razoável, né, para se trabalhar essa questão diante dessa frouxidão do planejamento público. Queria agradecer pela oportunidade e fica aí a contribuição para exames posteriores. Muito obrigado, ministro. Eu agradeço ao senhor e, de fato, reconheci esse pioneirismo de todos quantos aqui falaram, inclusive porque se evidencia que o Supremo, primeiro, obviamente, foi demandado e, segundo, que se lastreia numa longa reflexão de especialistas, juristas, economistas e entidades da sociedade civil que têm... Claro que também órgãos do governo, da Câmara, do Senado, que têm já há alguns anos apontado a necessidade de uma abordagem quanto a este tormentoso e difícil assunto.